Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Evaí. E neste dia eu gostaria de trazer uma mensagem para o seu coração, que encontra-se registrado no livro de Atos, capítulo 27, do versículo 9 em diante, que nos diz assim: Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhe: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e passando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilhão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se-nos, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todo estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Meu querido e amado irmão, esse texto está falando de uma das viagens de Paulo, quando Paulo, então, colocando-se à disposição de Deus, passa por uma situação muito desagradável. A primeira situação é de que ele está preso, então ele vai no navio. Dentro desse navio, a intempérie do tempo, um tempo mau, tempo difícil, tempo muito ruim para se navegar. Porém, diz o texto bíblico que Paulo é visitado por um anjo do Senhor, um anjo que conforta, que lhe acalma e que fala ao seu coração. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer neste dia: qual é ou quais têm sido as vozes que você tem ouvido nesses dias de calamidade, de pandemia? Você sabe muito bem que algumas vezes, quando ouvimos vozes que não vêm de Deus, ficamos assustados, amedrontados, angustiosos e ansiosos. Neste dia, eu quero dizer para você a mesma coisa que Paulo disse para o capitão do navio: tende bom ânimo. A palavra neste dia é para que eu e você tenhamos bom ânimo, mesmo diante de uma situação difícil, mesmo diante de intempéries do tempo. É comum dizermos que as lutas e as dificuldades nunca batem em nossa porta. A enfermidade não bate à nossa porta. Elas arrombam, elas vêm e elas nos deixam assustados. Porém, se nós estivermos alicerçados na rocha, se nós estivermos firmes com o Senhor, nós não estaremos ouvindo vozes que não vêm da parte de Deus para nos desanimar e para nos parar. É possível que nesse momento você esteja pensando: e a minha conta? E o meu boleto?
Bom, viva um dia de cada vez, porque senão você vai ficar ansioso, porque senão você vai ficar angustiado, porque senão você vai ficar triste. Uma tristeza muito longa traz uma depressão para mim, para você e para todos que nos ouvem. Então, eu queria dar 3 recomendações que o apóstolo Paulo nos dá. Número 1, leia a palavra, conheça esse Deus. Número 2, saiba que independente da situação pela qual nós passamos, seja o balançar do mar, seja a intempérie do tempo, Deus está no controle. Eu gosto quando Josué Gonçalves diz uma das frases mais emblemáticas para o meu coração e para o teu coração, quando ele diz: Deus não está morto, Ele está no controle, esse tempo vai passar e nós acreditamos em milagre. Segunda lição que nós aprendemos desse texto é que ainda que muitos não ouçam o que você está falando, confie no Senhor, porque se Deus falou ao teu coração, ao seu ouvido, no meio da noite, com sonhos, ou através de louvores, ou através de uma palavra de um amigo, confie no Senhor. Terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar desse texto. Algumas vezes Deus entra no barco e achamos que tudo vai correr bem. Diz o texto que o Senhor falara com Paulo, houve o tempo difícil, o navio quebrou-se, mas ninguém se perdeu. Ninguém morreu. Não haverá morte na sua casa. Haverá salvação, haverá esperança e haverá a presença de Deus. Que você possa confiar nesse Deus de Paulo, que você possa confiar nas Escrituras, na palavra de Deus, na Bíblia. Por isso, lembre-se, quando eu oro, quando você ora, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a sua palavra, Ele fala conosco. Que nesse dia Deus fale com você de uma maneira que você sinta a presença do Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, eis o meu irmão, eis a minha irmã, e eis esse homem e essa mulher que ainda não tem intimidade contigo, mas está nesse tempo, nesse momento lhe ouvindo. Acalma esse coração, assim como tu fizeste com Paulo, em sendo presente com ele, livrando-o da morte, livrando-o da tempestade. Ser com esse homem, com essa mulher, com esse jovem, com esse adolescente. Que nenhuma voz venha fazer essa pessoa que me ouve desanimar, entristecer ou morrer, porque a última palavra, ela vem de Deus. Deus o abençoe.